E vamos embora, pessoal. Palpites dessa sexta, dois joguinhos aqui pra vocês. Vamos começar com o primeiro campeonato alemão aqui, jogo do Union Berlin contra o Frankfurt. O Union Berlin, ele tá aqui no momento na nona colocação, mas ele tá só 6 pontos da zona de rebaixamento. Então não é uma situação muito confortável, tá? O time tá aqui a 11 pontos de zona de classificação para competições europeias, então ele tá olhando muito mais pra baixo do que pra cima, tá? E o momento do Union Berlin não é muito bom. Ele tem apenas aqui 3 vitórias nos últimos 10 jogos e vem de 5 jogos sem vencer. No último confronto acabou perdendo para a equipe do Hoffenheim, além de ser goleado para a equipe do Borussia Dortmund. O Union Berlin tem um time que taticamente se posta bem, alguns bons jogadores, joga no 3-4-2-1, Burke, Ansah e Licht sendo os principais homens de frente, e a campanha em casa ela é um pouquinho melhor do que a campanha no geral, mas apenas também 2 vitórias na Bundesliga, né, nos últimos 10 confrontos, mas uma vitória só na hora diante do Leipzig, que está brigando pelo título no momento. Esse jogo tende a ser um jogo bastante parelho e o adversário também não chega num bom momento, né? Porque o Frankfurt, ele tá numa sequência aqui bastante ruim, são 8 jogos sem vencer, somando todas as competições, 6 só pela Bundesliga, tá? Ele venceu apenas 2 dos últimos 10, fazendo sempre jogos muito movimentados. O Union Berlin é o time que mais sofreu gols nessa Bundesliga e um dos times que mais faz gols também. Os jogos do Frankfurt sempre são muito movimentados, tá? O time no momento tá na oitava colocação, 27 pontos, né? Então tá olhando ainda para a zona de classificação, mas precisa urgentemente de voltar a vencer. O time segue com algumas baixas relevantes, dentre elas a do seu principal jogador, que é o Burkhardt, o atacante, além do Zoom, é baixa hoje por lesão, e também o Shaqiri está suspenso, beleza? O Ebonu Talib é outro jogador relevante que está como baixa aqui para essa partida. O confronto de dois times que são bastante inconstantes, que não vem vivendo boa fase, que defensivamente estão sofrendo médias de gols super altas aqui e que ofensivamente estão conseguindo marcar gols aqui, pessoal. Não tem muito mistério, campeonato alemão, mais de 2,5 gols, jogo de necessidade grande para ambos os times voltarem a vencer, que não se sustentam defensivamente, não tem nem muito o que prospectar aqui não. Para mim vai ser uma retomada de vitória aqui do Frankfurt, 2-1 para mim é o placar desse jogo, beleza? No segundo jogo a gente tem aqui o Leeds recebendo a equipe do Nottingham, e o Leeds tinha conseguido uma boa vitória aqui diante da equipe do Fulham, mas sendo um dos times que mais empata ou que mais empata nessa Bundesliga, ele segue ameaçado de zona de rebaixamento. Ele tem aqui 6 pontos à frente do West Ham, que está tendo um viés positivo aqui nas últimas rodadas, tentando uma arrancada. O Leeds já empatou 8 vezes aqui na competição, só Brighton empatou mais do que ele, tá? Dentro de casa, o time do Leeds ele tem uma campanha positiva, principalmente contra times que não são do top 5, né? Então ele tem 5 vitórias, 4 empates, só 3 derrotas contra times que não estão no top 5, invicto com 5 vitórias e 4 empates, beleza? O time em casa tem um DNA ofensivo de propor jogo, de criar chances, e hoje é o que vai tentar fazer diante da equipe do Nottingham, tá? O Nottingham, por sua vez, vem numa sequência também bastante titubeante, né? É um time que não se esperava que fosse brigar para não cair, mas depois de momentos muito ruins, agora parece que ele conseguiu engrenar uma sequência boa, correspondente ao que é a qualidade desse time, né? O Nottingham vem de 4 jogos de vencibilidade e ele conseguiu vencer 4 dos últimos 5 jogos dele fora de casa na Premier League. É o 4 das últimas 5 vitórias dele, né? Que é um ponto interessante hoje, até porque ele vai jogar fora de casa. O histórico na casa do Leeds não é bom, mas no confronto de ida, o Nottingham conseguiu vencer por 3-1, mesmo ainda vivendo um momento de oscilação. O Nottingham tem qualidade para poder agredir o Leeds, mas eu também acho que o Leeds tem totais condições de vencer, porque o desempenho em casa ele é bastante interessante. Para mim vai ser um jogo bastante movimentado, um jogo de 6 pontos, um jogo de duas equipes aqui com bom gabarito, de bons meio-campo, bons jogadores de frente, Calvert-Lewin de um lado, o Igor Jesus, Gibbs White, Ndiaye do outro. A gente vai ter gols aqui na minha visão, provavelmente dos dois lados. Eu vou pegar o mais de 1,5 gols ao vivo aqui, contando com 1-1, um dos placares mais prováveis para esse jogo aqui, ou eventualmente 2-0, 2-1 para um dos lados, beleza? Eu vou também recomendar, pessoal, uma dica do nosso grupo VIP de cartões para esse jogo aqui, que é o mais de 3,5 cartões, grupo do SharesBet, muito interessante, positivo já em janeiro, já estamos positivo em fevereiro também, vou deixar as infos aí na tela. A gente quer pelo menos 4 cartões em jogos de Premier League. Jogos de Premier League, eles não costumam ter tantos cartões assim,
Mas o que que acontece? Esse é o famoso jogo de 6 pontos, jogo um pouco mais nervoso, jogos do Leeds estão com uma média de cartões aqui um pouquinho mais alta, né? Então a média dos jogos do Leeds aqui estão em 4, ó, tá dentro da média dos times e com a expectativa de um jogo um pouco mais intenso, esses cartões aqui, 4 pelo menos é o que a gente precisa, tem boas chances. Beleza, pessoal? Então são os meus palpites para hoje e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui para poder finalizar na tela aí para vocês a nossa dica de odd alta aí para hoje. Ontem a gente mandou uma, né, que bateu odd 7, faltou 2 cartões para odd 9 do Vasco e consequentemente, né, para odd 66, cara. O Wilton Pereira segurou os cartões aí de forma inacreditável, mas enfim, tá tudo certo. Acertamos também uma odd 9,50 lá no grupo ontem, fritamos uma odd 4,20 na aumentada. Ontem foi um dia bastante positivo, né? O único head que nós tomamos foi lá no jogo do Curitiba e vamos que vamos, pessoal, que sextou e hoje ainda, tá? Saiu o vídeo de palpites do final de semana, beleza? Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like, verifique se você tá inscrito e comente com as suas entradas, seu palpite também, porque ela pode, inclusive, se for muito boa, joga ela lá no grupo gratuito pra galera, beleza? Link tudo no primeiro comentário fixado aí. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets pra vocês.